Olá, galera do sexto ano, cá estou eu novamente para falarmos agora sobre a disciplina Redação, essa disciplina que vocês adoram. E, partindo da ideia de redação, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o dicionário. Nós sabemos que para nós nos comunicarmos, nós temos que fazer uso constantemente de palavras. Tais palavras se encontram em um determinado lugar. Nós encontramos as palavras em um ponto de ônibus, nós encontramos nas redes sociais, nós encontramos em cartazes e nós também encontramos as palavrinhas em alguns instrumentos, como o dicionário, como a Bíblia, como os dicionários que são traduzidos do inglês, do português, do francês e assim sucessivamente. E, por último, nós encontramos as palavras por meio das redes sociais, que é a coisa mais prática que existe hoje. Se você tem dúvida de uma palavra, você corre lá no Google e já vai perguntando ao papai lá, papai Google, né? Que palavra é essa? Qual o seu sinônimo? Qual a sua origem? Mas eu não quero falar sobre as palavras que nós encontramos no Google hoje, tá? Nós vamos falar um pouquinho, especificamente, sobre as palavras que nós encontramos no dicionário. As palavras que nós encontramos no dicionário, vocês sabiam que a pessoa que fez o primeiro dicionário, ele teve um estudo muito longo, muito acirrado, para que ele descobrisse o porquê das palavras, de onde elas surgiram, qual a sua caracterização. Então, o dicionário é um assunto que está na nossa apostila e que vocês com certeza já fizeram as tarefinhas que foi deixada. E esse dicionário, ele também vai remeter a uma palavra, a uma nova palavra que está dentro do próprio dicionário, que são os verbetes, tá? Então, nós vamos ver que o dicionário, ele vai ser um grande aliado nosso. Por que fazer uso do dicionário? Você vai melhorar a sua linguagem, você vai melhorar o conhecimento de mundo, porque você vai saber que tal palavra ela surgiu do latim, do grego. Você vai perceber que com o estudo do dicionário, você pode descobrir se uma palavra ela está no masculino, no singular, tá? E o mais importante de tudo isso, você vai melhorar a sua arguição, a sua forma de se expressar, a sua forma de usar as palavras, tá? As palavras, elas são inúmeras, mas elas também têm significados próprios, tá? As palavras que estão no dicionário, elas têm a função de quê? De ordenar, né? Elas têm significados, como eu já disse. Elas têm origem, sim, elas têm origem. Assim como eu e você, as palavrinhas têm origem, elas surgiram de algum lugar, certo? E com essa origem, elas têm um gênero. Como assim, professora? Elas podem ser masculino e feminino? Sim, elas podem estar no gênero masculino ou no feminino. Elas podem estar no singular ou no plural. E assim sucessivamente. As palavras, elas vão apresentar uma variedade de sentidos, tá? E dentro desses sentidos, nós vamos perceber que algumas palavras, elas vão estar encaixadas, adequadas às classes de palavras. Quando nós estudamos sobre substantivo, adjetivo, artigo, conjunção, preposição, verbo, advérbio, essa infinidade de classes que as palavras podem apresentar-se, nós vamos nos deter especificamente, né, ao estudo do dicionário, que é uma forma de nós entendermos melhor. Se alguém me fala uma palavra e você não consegue decifrar o significado dela, você vai lá e corre no dicionário, a forma mais segura, certo? E falando desse dicionário, dentro dele, tá, existe uma infinidade de palavras. Essas palavras, tá, elas vão estar organizadas
em ordem alfabética. Por isso que é importante você retomar sempre a ordem alfabética das palavras, a ordem alfabética de A a Z. Esse é o princípio fundamental do dicionário. Ele vai estar organizado dessa forma. Depois, nós vamos ter os significados. Dependendo da região ou do país, esse significado vai ser diferenciado, certo? E aí a gente vai ver que a origem da palavra, ela surgiu em algum lugar, mundo afora. Geralmente as palavras elas vêm do latim ou do grego. E tem uma questão importantíssima. Você não pode esquecer. As palavras, quando elas estão no dicionário, que elas têm uma setinha na frente, você tem que ficar atento. Opa! Essa palavrinha, ela é de origem inglesa, tá? E ela não tem uma tradução para a língua portuguesa. E aí você vai aprendendo. Viram como o nosso amigo dicionário é muito útil na nossa vida? Dentro do contexto de redação, então, ele é o amigo que não pode separar-se de você. É o seu amigo inseparável, não esqueça. E aí, nós vamos ver que dentro, por exemplo, eu tenho a palavra aqui, abordável. Dentro desse sentido, de gênero, de número, né, é uma palavra que está no singular, é uma palavra feminina e que quer dizer acessível, certo? E ela também é o quê? Um substantivo, um adjetivo. E a gente vai aprendendo que essa palavra ela pode pertencer a tal classe. E dentro dessas classes nós vamos perceber inúmeras modificações. Dentro do dicionário nós temos os verbetes. Os dicionários são o quê? São pequenos conjuntos com vocábulos próprios, tá? Ou de uma ciência ou de uma arte. E o verbete são essas palavrinhas que estão em destaque no nosso dicionário. Esses verbetes eles vão indicar, especificar algo a respeito, tá? Daquela determinada palavra. Você pode observar o verbete e você vai pesquisar sobre esse verbete. Professora, mas que confusão é essa? O que é um verbete e o que é um dicionário? O dicionário é esse aqui. Dentro dele nós temos as palavras. Dentro dessa classificação aqui, todinha que eu já falei para vocês, tá? E o verbete, ele é um intertexto. É um texto que está dentro de um outro texto, certo? Ele geralmente vai nos orientar, vai trazer informações maiores, mais informações sobre aquela palavrinha que está dentro do dicionário. Então, verbete e dicionário, tá? Eles estão interligados. Ah, professor, então, verbete é algo que não algo que vai sempre estar ligado ao sentido das palavras que estão dentro do dicionário. Sim, de alguma forma sim. Aí a gente vai ver que, posteriormente, vocês vão perceber que existem os verbetes enciclopédicos, os verbetes midiáticos e tudo mais. Só que isso lá para frente, tá? Por enquanto, a gente vai ficar somente com esse sentido aqui. Inclusive, né, eu vou passar uma tarefa onde vocês vão já pegar esse gênero e fazer um outro trabalhinho com outro gênero. Muito legal. Tenho certeza que vocês vão amar. Então, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro e tudo de bom.